Boa noite, bem-vindos à live do século. Vamos conversar aí sobre a grande decisão que tivemos finalmente hoje. Finalmente, vamos aguardar aí os demais que estão entrando. Essa é a live esperada, hein, pessoal? Vamos aí, boa noite, Wellington. O pessoal tá me ouvindo bem? Rosa, grande amiga Rosa. Boa noite a todos que estão entrando aí. Márcia, Natália, nossa grande consultora. Tudo bom, Natália? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Boa noite a todos aí. Jaqueline, já que estávamos agora aí ao vivo. Vamos aguardar o professor Tiago Leitão. Aqui tem muita coisa para falar. Ó, Jaque já me ouviu já. Tudo certinho, Jaque? A todos aí, boa noite. Wellington, boa noite. Todos aí que estão hoje, um tributário de toga excepcional, excepcional. Tiagão já chegou, já vamos ver o request dele. Vamos para a live, que hoje 1 hora é pouco, hein? 1 hora é pouco, temos muita coisa, tem presente, tem muita coisa. E Tiagão? Fala, Thiago. Boa noite. Você tá bom, meu amigo? Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje uma live que eu vou começar. Foi uma live suada para acontecer, hein, Tiago? Ó, eu vou te contar, viu? Tá? Parece cena dos próximos capítulos, não acaba. Mas eu vou falar. Fica esperando aquele finalzinho. A hora que tá ficando bom, acaba. Mas ainda bem que Muito hoje o bom. papo ele foi curto, né? Hoje deram aquele famoso sprint no final do julgamento ali. Os jogadores terminaram e aí, felizmente, a gente até estava com receio de ir para outra semana que tinha essa possibilidade, assim como foi o caso de patente, mas felizmente finalizou hoje. Pessoal, já vamos a gente vai começar, que tem muita coisa aí. Hoje nós vamos responder durante a live a seguinte dúvida. Eu vou responder e o Thiago vai responder. Acabou a discussão depois de 15 de março? Não tem mais a tese do século? E as teses filhotes? Que tal de modulação? Hoje nós vamos enfrentar todas essas discussões. Então, antes de tudo, dar uma boa noite para todo mundo. A gente tem muita coisa, muita matéria. A primeira live inédita sobre o tema depois do julgamento. Não duvido que alguns ministros entrem aí, né, Tiagão? Aí se entrar, a gente vai ouvi-los. A gente tem muita coisa. Até eu saio da palavra aí. Muito legal. A gente vai ter também muita coisa legal aqui. Então, primeiro, uma boa noite a todos. Pessoal, vamos fazer um exercício aí. Quem é a primeira vez, quem está ansioso com a live, coloca a sua localidade, manda aviãozinho para os demais. Eu vou fixar o número aqui da Natália, você já vai entender daqui a pouco por quê. Mas antes disso, eu vou pedir, Thiago, 2 minutinhos aí, se apresentar bem rápido para a gente já entrar no assunto. O pessoal já te conhece, isso aí é um fato. Mas se apresenta rapidão, 2 minutos, e a gente já começa já com tudo isso que a gente tem hoje para essa grande live que demorou 3 semanas para acontecer. 3 semanas, cara. Tá parecendo final de Copa do Mundo, rapaz. Na hora que tá chegando perto dos 45, vai mais 1 minuto, e vai mais 1 minuto, e vai mais 1 minuto. Parecendo Argentina e Brasil aqui. Bom, eu vou me apresentar, aqueles que não me conhecem. Eu sou o Tiago Leitão, sou professor aqui da BMAX, sou advogado tributarista. Estava aí ansioso, com uma batedeira no coração essa semana, quando começou esse julgamento. Tem pessoas muito conhecidas aqui, ó. O Luciano foi meu aluno lá em Uberlândia. Um abraço, Luciano. Eu tô vendo uma galera aqui, Tiagão, que já nos acompanha. E hoje, essa live, eu acho que É claro que é um tema denso, né? É um tema que, por muito tempo, nós esperamos aí um desfecho. Discutimos muito, falamos muito, conjecturamos muito sobre como seria, que modulação seria. Perdi uma garrafa de vinho no escritório, apostei errado, perdi uma garrafa de vinho, vou ter que pagar uma garrafa de vinho pro pessoal. Mas é isso, cara. Assim, foi um julgamento, em alguns pontos, não foi tão surpreendente, né? Era o que talvez nós esperávamos. Em outros pontos, obviamente, deixa o cabelo um pouco em pé, né? Mas eu vou começar, Thiago, eu já vou começar com a minha posição em relação ao julgamento. Eu fiquei extremamente feliz. Poderia ser melhor, mas no frigir dos ovos foi um julgamento muito bom, muito condizente. Logicamente, como eu disse aí, nós não vamos entrar também em algumas minúcias, mas o grande ponto aqui que a gente vai falar que
principalmente para os alunos aí da ABMAX Educacional, foi um julgamento extremamente favorável. Eu vou entrar bem nesse ponto aqui, eu vou conversar com vocês. Eu quero pedir desculpas, antes de tudo, aí a quem pediu. A gente tem vários alunos, como o Thiago falou, que entraram em contato. Ó, professor, Thiago, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, gente, calma. Vamos para a live do século. E nessa live nós vamos atingir tudo. Então, sem muitas delongas aqui, Thiago, aí não é normal, normalmente eu ouço mais numa live, mas essa é uma live, Thiago, que eu estava tão ansioso para participar, tão ansioso, que eu entrei na live anterior. Você não participou, mas eu entrei na live anterior, já porque eu já estava angustiado de conversar aqui com o nosso público do tributário de toga, meu, e o teu, que é o tributário erga omnes. Então, sem muitas delongas, eu já quero fazer aqui uma conversa muito legal e a gente vai responder várias dúvidas aqui nessa live. A gente se compromete, a gente só não se compromete se o Instagram cortar. O Instagram não vai cortar, a gente já ligou já pro pessoal do Face, pro pessoal, já tá todo mundo, já entramos... Tá alinhado, tá alinhado. Habeas corpus, já tudo endereçado. Então, sem muitas delongas, vamos lá. Hoje foi finalizado o julgamento, né? Na verdade, ele começou ontem, depois, por causa das patentes. E o julgamento que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal, nós teríamos aí 2 grandes pontos desse julgamento. Só para fazer uma revisão bem rapidinha. Qual é o ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS? Lembrando que em 15 de março de 2017, e guarde bem essa data, 15 de março de 2017, foi decidido que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa foi a tese do tema 69, em que a relatora foi a ministra Carmen Lúcia. Então, essa foi a decisão, e aí, após isso, houve os embargos de declaração, na verdade, no finalzinho do ano de 2017, falando o seguinte, na verdade, qual é o ICMS? E aí, algo que a gente já esperava, veio a tal da pedido de modulação. E aqui, só fazendo uma jogada muito rápida aqui, Thiago, você quer falar rapidinho o que é modulação? E aí depois eu volto com a palavra para a gente já avançar no que foi julgado hoje. E a gente vai começar com qual é o ICMS que deve ser analisado pelos contribuintes que têm a questão judicial. Por favor, Thiago. Tá, eu posso falar assim, vamos lá. A modulação de efeitos, ela é um mecanismo processual já previsto há muito tempo na lei. Agora você vai ter que me ajudar a lembrar a lei 9868, se eu não me engano. E agora o número, enfim, gente, depois vocês mandam um direct aí, eu mando o número da lei, o artigo eu lembro que é o artigo 27, em que diz, é a lei que trata das ações diretas de inconstitucionalidade, ela diz que o STF, por maioria, por 2/3 dos seus membros, pode modular os efeitos de uma decisão. E o que é essa modulação? É estabelecer o momento que essa decisão passa a valer no mundo jurídico, né? Toda decisão judicial, ela é, assim como lei, norma. Ela entra no ordenamento jurídico com status de norma. Ela está para regular algum cenário, ou uma relação específica, ou para dizer se uma lei, uma ação direta de inconstitucionalidade, se ela está conforme ou não à Constituição Federal. E aí, quando você tem um resultado, naquela lei se falava em excepcional interesse social, ou para assegurar a segurança jurídica, né, para manter ali, para preservar a segurança jurídica, por 2/3 dos seus membros, o STF poderia dizer quando esta decisão passaria a valer no mundo jurídico, estabelecendo o marco inicial, né? Olha, vai valer a partir daqui, a partir de lá, desde lá de trás não vale. E aí nós temos 2 efeitos, né, Thiago? Para o direito, aqueles que estão aqui nos acompanhando, às vezes pode ter alguém aqui que não seja da área do direito. Olha lá. Acertei a lei, tá vendo? 9868, acertei a lei. Obrigado, Silvia. Você tem no direito o que a gente chama de efeitos ex tunc e ex nunc, né? Ex tunc, ele retroage, ele vai retroagir, ele vai atingir todo o passado. E ex nunc quer dizer ele nunca retroagirá, ele nunca vai atingir os fatos pretéritos daquela decisão. E é mais ou menos isso. O que a gente precisa guardar o STF pode colocar, assim como ele já demonstrou em diversas decisões recentes, isso é um ponto que é até interessante você ter tocado, Thiago, ele modulou os efeitos de maneiras diferentes do que usualmente a gente vê, né? Para dizer, vale para trás, vale para frente.
o STF deu uma inovada em alguns casos, e, né, por exemplo, o DIFAL colocou 1 ano depois, né, para aquelas que não são as empresas do Simples Nacional. Então, é um mecanismo muito utilizado, estava previsto nessa Lei 9868 de 99, e também agora no Código Fux você tem essa previsão expressa, mas aí não mais por 2/3, e sim por uma maioria simples. Mas aqui eu quero chamar a atenção num ponto que o ministro Luiz Fux, no final do julgamento, tocou, que eu achei assim relevantíssimo, porque eu escrevi um artigo sobre o consequencialismo nas declarações de inconstitucionalidade em matéria tributária, e eu falei sobre essa questão da parte econômica, sobre utilizar isso como fundamento para modular, né, para dizer que uma decisão vale para cá, ou vale para frente, ou vale para trás. E ele falou, e ele usou base de dados, ele foi lá e olhou desde 2007 quantas decisões tributárias, quantas decisões foram proferidas. 2007, desculpa, ele olhou para as decisões tributárias e falou assim, olha quantas modulações a gente já fez para salvar o cofre público. Olha quantas vezes o STF já interferiu nisso, e isso será que há um fundamento? Eu achei muito interessante essa Perfeito. no julgamento, cara. E isso ratificou, isso na verdade foi ao encontro aí de quem não ouviu o julgamento do que o ministro Marco Aurélio, que é o decano e vai se aposentar, foi o grande ponto que ele falou ali no julgamento dele. Agora, obrigado, Thiago, pela excelente explicação em relação à modulação. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu vou já respondendo algumas perguntas aqui e já vou endereçando aqui alguns pontos. O Thiago falou de modulação. Isso demonstra claramente, em que pese os julgadores começarem a olhar a modulação, que não pode ser algo banal na aplicação do direito tributário, nas questões tributárias, mas que ela é recorrente. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre as outras ações judiciais, inclusive envolvendo as teses filhotes, que a recomendação nossa é mandatória para se ajuizar o quanto antes as ações, para se evitar algum tipo de risco, como a gente verificou hoje, daqui a pouco a gente comenta. E aqui o pessoal falou, eu vou responder uma pergunta aqui que eu não vou aguentar. O Di Ipinati, ele falou, pode parar de tributar amanhã? Não, se você não tem ação judicial. Mas calma que a gente vai entrar nesse ponto. Sem ação judicial, na minha visão, o Thiago vai trazer a dele, em que pese o posicionamento do Supremo, se você não tem ação judicial, para mim, você não tem como trazer nenhum tipo de resguardo aí a essa sua eventual aplicação imediata disso. Então, essa é a minha posição, Thiago. Se você tiver alguma ponderação contrária, por favor, aí me corrija. Não, eu concordo com você, Thiago. Eu sou bastante conservador nesse ponto. Perfeito. Gente, tem uma questão importante aqui que a gente precisa apontar, toda decisão judicial em repercussão geral, ela tem um efeito erga omnes para atingir as ações e equalizar a jurisprudência, né? Tecnicamente, existem alguns doutrinadores que falam que essa repercussão geral, ela tem sim os efeitos de atingir terceiros, né? Transcender ali aquele processo em que foi discutida a matéria, e atingir aqueles que não têm ação judicial. Mas existe um ponto relevante, que é a questão da resolução, né, Thiago? Então, quando eu tenho a declaração de inconstitucionalidade, a retirada de eficácia de uma lei, ela precisa que outra entre no ordenamento e retire aquele trecho, torne-o ineficaz, e por isso a resolução do Senado faz isso quando eu tenho uma declaração de inconstitucionalidade. Isso. Se eu preciso de um instrumento desse, né, na minha visão, se eu preciso de um instrumento desse legislativo para que se retire de fato a eficácia e a aplicabilidade, isso a gente viu bastante na Lei 8.212, quando tratava de decadência, né, que veio a ser revogado só depois pela lei que instituiu o Refis, a 11.941, você precisa mesmo de algo que venha a retirar a eficácia daquele dispositivo do ordenamento. Então, eu concordo com você que precisa de ação. Por quê? Porque aí você tem um respaldo, uma salvaguarda, né, muito maior, uma segurança de que você tem um provimento seu. E ainda mais nesse momento, né? Ainda mais mastigando o que o Thiago falou e resumindo, você vai ter uma legislação que determina que você faça, você não tem uma decisão que convalide você não fazer, ou seja, você pode ser autuado pela Receita. E hoje, lembrando que acho que eu quero trazer um spoiler e já vou entrar nesse assunto assim. Hoje nós tivemos, e aí, Thiago, por favor, me corrija, e eu falo isso com muita entonação, nós tivemos hoje a revogação da solução de consulta COSIT 13 e o refleito dela, falo isso com muito amor, e o efeito dela na Instituição Normativa 1911, que compilou a legislação do PIS e da COFINS. Ou seja, como eu, que não sou a mãe de Iná, mas previ
há um tempo atrás na nossa live, Tiagão, na verdade foi até um consenso meu, seu e da professora Ana, foi ICMS é o destacado. Não há nenhum tipo de razão a se considerar outro ICMS. O julgamento foi de 8 votos a 3. Nem vou comentar os outros 3, porque primeiro porque não tenho tempo e segundo porque não tenho paciência. Mas vamos para os 8 que são muito importantes. ICMS é o destacado. Muito, muito importante. E aqui, Tiago, eu quero fazer uma menção brilhante do ministro, ao ele citar, se não me falha a memória, foi o ministro Marco Aurélio, depois você me corrige aqui, Tiago, aqui, ó, foi o ministro Marco Aurélio, que ele faz uma analogia com a decisão do crime. Ele vai olhar lá a decisão do ICMS. A Rosa Weber fez isso. O ministro Marco Aurélio também fez essa leitura. O ministro Rosa Weber também, um ótimo julgado, hein? Ótimo julgado. E aí eles fazem essa leitura de que, por analogia, não deveria ser nunca a leitura do ICMS pago, e sim o ICMS destacado. Pensando aí em toda a jurisprudência, pensando aí no voto da ministra Carmen Lúcia, e ela ressaltou um ponto que ela tinha indicado no julgado, que se trata aí do ICMS pago. E aqui, Tiago, antes de entrar na modulação, antes de entrar em outros pontos, isso traz também um grande ponto de discussão para a gente em relação a outras teses filhotes. E aqui era uma preocupação minha, eventualmente, ter algum tipo de redução, por exemplo, na exclusão do PIS/COFINS da própria base, né? Será que a gente entrar nesse campo de discussão de novo, de ficar olhando o que o contribuinte fechou ali na sua apuração mensal? Que loucura fazer essa previsão, mas eu acho que agora a gente está bem claro, aí, bem tranquilo, que o ICMS a ser excluído é o ICMS destacado. Então, para mim, na minha leitura, isso está muito pacífico, assim como desde março de 2017, 15 de março de 2017, ficou muito claro. Isso traz um alento para muitas, mas muitas empresas, porque eu participei de várias discussões que a gente via ali empresas que quando ia para o ICMS pago, o ICMS efetivamente recolhido, o valor, se não caía a 2/3, às vezes zerava o valor, porque a empresa era muito exportadora, porque a empresa tinha benefícios fiscais, enfim, dos mais diversos fatores. Então, Tiago, eu acho que para os seus clientes, para os meus clientes, para o Brasil, ficou muito tranquilo aí que aquela COSIT 13, na verdade, era uma leitura aí um pouco estranha ao que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não? Era uma tentativa de você barrar, né, um pouco. Enquanto você não tivesse a definição e você pudesse, de uma maneira ou de outra, ter uma interpretação mais restritiva do voto da ministra Carmen Lúcia, eu sempre defendi que era o destacado. Para mim, o voto dela é muito claro nesse sentido. E os outros ministros, quando também votaram, alguns, inclusive, contrários à tese de inconstitucionalidade, usaram o termo ICMS destacado. Então, não me parecia que tinha margem para esse tipo de discussão, apesar da Receita insistir muito. E hoje, de fato, o que você disse, você tem completa razão. Hoje, a solução de consulta 13 e o dispositivo da 1911, da Instrução Normativa 1911, primeiro que a Instrução Normativa, né, cara, assim, para mim, não tinha nem que ter tratado do assunto, né? Não pode nem tratar do assunto. A solução de consulta, então, não tem menor sentido de aplicação. Agora, o que resta os contribuintes, de fato, agora vão aproveitar, né, desse destacado, que é o que você disse, engrossa o caldo, né? Dá uma engrossada no valor. E é o que faz sentido mesmo. E é o que faz sentido. Eu gostei muito do voto da ministra Rosa Weber, gostei muito do apontamento do ministro Marco Aurélio e gostei muito do apontamento que fez o estudo histórico, né, da jurisprudência que fez o ministro Alexandre de Moraes para falar do ICMS destacado. Né? Quando ele fala que lá atrás, quando era cobrado, era aquele que valia no faturamento, aquele que estava destacado na nota. Então, se para aquele momento de cobrança era aquele o ICMS, não tem razão da mudança. Inclusive porque não faz sentido mesmo, né? Perfeito. E aqui, Thiago, agora eu vou começar a responder algumas perguntas aqui. A gente vai responder.
A partir da segunda parte, daqui a gente vai enfrentar as ações, quem já tinha ação, etc e tal. São várias perguntas aí. O Deep Nat e a Silvia fizeram aqui algumas ponderações. Eu quero entrar nessas ponderações. Quando eu falo que ela foi revogada, não é a Receita Federal, mas a Receita Federal nem poderia ter falado de uma decisão judicial, que era uma decisão do Supremo. A Receita Federal inovou por meio da solução de consulta e hoje foi derrogada, foi derrubada, foi combatida e todos os outros termos que vocês queiram entender, porque o Supremo chancelou de forma extremamente clara que o ICMS a ser analisado, o ICMS a ser excluído pelo contribuinte é o destacado. E aqui, Silvia, fazendo uma ponderação ao que você indicou, na verdade a gente não pode esquecer que o ICMS destacado, e a gente vai falar daqui a pouco de modulação, mas o que se decidiu é que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, para quem tem ação, por exemplo, desde sempre. Aí a gente vai falar só sobre a modulação do dia 15 de março, mas se a empresa tem a discussão judicial e aí ela foi lá, teve algum tipo de decisão favorável ou não teve, mas foi antes de 15 de março de 2017, está claro para ela que o ICMS a ser analisado e ser restituído também é o destacado. Então, só para deixar bem claro aqui que hoje essa decisão de desembarque de declaração foi só para trazer um pouco de, vamos dizer, calma a um mar que foi um pouco mexido aí pela Receita Federal. Não. Mas o ICMS que a gente sempre falou foi o destacado. Veio a solução de consulta, a 13, veio aí um entendimento que a gente sabe que era um entendimento interno da Receita Federal, que trouxe todo um movimento aí de empresas, de cálculos, etc. e tal, mas hoje o Supremo Tribunal Federal deixou bem claro para a Receita Federal e para todos os contribuintes que sim, o ICMS a ser destacado, o ICMS a ser excluído é o destacado, correto, Thiago? É isso aí, é isso aí. Até essa parte, você nota nos votos dos ministros que foram contrários, né? A dificuldade de explicar o recolhido, né? Você notava a dificuldade de conseguir justificar ser o recolhido. Por mais que você, né, traga, mas ele vai pagar uma parte. Não faz sentido. Então, e lembrando, Thiago, que a COSIT ela era tão Frankenstein, vamos falar o português, claro, que na verdade não era o efetivamente recolhido, né? Era com base em alguns CSTs e etc. Era repartição de receita, você tinha repartição de acordo com tributação. Uma coisa absurda, né? O dia a dia. E aí o principal, que eu acho que era o mais... Para quem estava em multinacional, como eu, acho que era o principal, era o operacional no dia a dia, porque as empresas, vamos dizer, né, uma empresa ela tinha, já teve uma situação de ter devedor de ICMS, mas agora ela não tinha, então quer dizer que tinha um efeito no passado, a ação, mas não tinha um efeito no presente, o futuro a Deus dará. Então isso trouxe aí uma certa tranquilidade, e aí sim, de novo, por isso que eu falei isso no começo da live, traz segurança jurídica, sim, esse entendimento muito claro, e a Receita Federal, infelizmente, o entendimento deles aí, que foi, e digo infelizmente, pelo tamanho de trabalho que trouxe para as empresas, para a gente que advoga, fazendo pareceres, memorandos, tentando enfrentar um argumento que já estava bem claro, e aí eu cito aqui a palavra da ministra Carmen Lúcia, para quem não viu o julgado, ela começa o julgado dela falando do todo, do tudo. Ela foi bem claro em relação a isso. E para a gente que juridicamente atua aí na matéria, a gente sabe que quando você usa essas palavras tudo, todo, é porque você tem muita certeza do que você está falando. Fato é que ficou 8 votos a 3 e os votos, os outros 3 votos, para a gente, tecnicamente falando, teria aí alguns tipos de questionamento. Mas questão ultrapassada aí do ICMS destacado. Antes de entrarmos na modulação, vamos entrar na modulação também, vamos entrar nesse ponto. Todo mundo está perguntando aqui, Tiagão, a gente vai responder essa pergunta. E depois de 2017, uma enxurrada de decisões, de ações ajuizadas, né? A gente vê aí que os próprios dados aí da Receita Federal, 56% das ações foram ajuizadas posteriormente, uma coisa assim, 80%, eu não me lembro agora, um número absurdo. Ações foram ajuizadas, se eu não me engano, né? 58, quantas, Thiago? 58 ou 56 mil ações ajuizadas. Olha, é o número total, e acho que o grande percentual disso é posterior ao julgamento de 15 de março de 2017. Esse é o número posterior. Isso. Ah, é, Thiagão?
É o número posterior, salvo engano, é o número posterior. 56 ou 58 mil ações foram distribuídas depois do julgamento pelo STF. Lá de 16, Olha o impacto. lá de março. Olha o impacto disso. Aqui eu quero fazer uma ressalva aqui, vou abrir só um parênteses aqui, muito importante. A gente já está no meio da live e soubemos aí que o Instagram fica às vezes cortando a live depois de 1 hora. Acho isso um absurdo, porque a gente demorou 3 lives para chegar nessa, né? Então, é um absurdo Tem que isso. somar, Mas né? isso, deveria somar. Boa, Thiago, 3, cumulativo, né? Regime cumulativo de live. Vai transportando para cada período, pô. Salve. Bom, pessoal, eu deixei aqui abaixo, aqui está fixado aqui ó, o telefone da Natália. Para você que não acompanha, para você que tem dúvidas na área tributária, para você que está entrando, eu participei de uma live agora com a Jaque está conosco aí, ela é uma integrante com vocês da live, e aqui eu quero de coração, assim, em nome da Bemax Educacional e meu professor Thiago Glicksmann, agradecer a essa audiência, 8 horas, 8h25, numa quinta-feira, mais de 170 pessoas. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, na nossa posição aqui, tecnicamente falando. O telefone da Natália está aqui. Você que não conhece a Natália, ela é a nossa consultora de carreiras. É ela que vai conseguir colocar você nos nossos grupos de WhatsApp. Você vai receber diariamente. A gente acompanhou e foi falando sobre as decisões nos grupos e a gente avisou que teria live sobre isso. Então, se você ainda não tem o contato da Natália, já anota, porque a Natália também vai te ajudar aí com outras 2 coisas que a gente vai falar. Uma eu já vou antecipar agora, Thiagão. Eu sei que também eu vou pedir para você antecipar. Dia 26 de maio, eu vou fazer uma aula no Zoom, eu e a professora Ana Bismara. Para quem não conhece a professora Ana Bismara, ela é uma juíza do Tribunal de Impostos e Taxas. Nós vamos falar sobre um grande tema também na área tributária, que é as decisões aí que já vinham do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, e agora o Supremo Tribunal chancelou, sobre a não tributação, a não incidência nas transferências interestaduais de mercadorias, a não incidência do ICMS. E a gente vai falar, vai enfrentar muitos questionamentos, inclusive foi um grande ponto de questionamento e discussão no bom sentido meu e da professora Ana, do Thiago também, Thiago Leitão, sobre o crédito. O que a gente vai fazer com o crédito? Vamos entrar em outra discussão de 20 anos? Então, vamos para o Zoom, dia 26, grátis, não tem custo. Você só precisa falar com a Natália, Natália 15 99682 9780. Não fala agora, fala depois da live, anota num papel, pede para os seus filhos, pede para o seu marido, pede para quem tiver aí do teu lado, anota esse número, depois vai estar no IGTV, você pega, fala com a Natália, para você participar dia 26 de maio, CMS na transferência de mercadoria, super importante, com uma juíza do tribunal, uma juíza que só fala de ICMS, e eu que estou no dia a dia aí das discussões e acompanhando tudo isso. Tiagão, teu recado também, eu sei que você vai ter um Zoom aí extremamente importante, né? Antes de eu falar, eu só vou... o Leandro mandou uma mensagem aqui, ó, Cabral Leandro, Tiagão, falou que não conseguiu ainda entrar no grupo. Manda mensagem para a Natália, Leandro, se você não conseguir entrar no grupo, no meu perfil do Instagram tem o link lá do grupo. Você pode clicar lá que você consegue acessar o grupo pelo link, tá? Se a Natália não conseguir te ajudar aí, mas eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Manda mensagem para ela aí que ela já vai te incluir nos grupos lá, no Tributário de TOG e no Tributário Erga Omnes. Meu recado, no dia 24, né, 2 dias antes de você aí, eu também vou fazer uma aula no Zoom, só para aqueles que entrarem em contato com a Natália, se inscreverem na aula. É uma aula fechada, não vai ser uma aula aberta, né? E eu vou falar sobre qual é a relação entre responsabilidade tributária e compliance. O que tem a ver essas 2 coisas para a definição de responsabilidade tributária dos administradores, daqueles que atuam, né, e fazem a gestão de um negócio. Será que é só o dono da empresa? Será que é só o sócio mesmo, Tiagão, que pode ser responsabilizado tributariamente? Será que é só esse cara que vai ser o que vai ficar ali na mira da Receita Federal para que seja transferida a responsabilidade, né? Ou cumulada a responsabilidade pelo pagamento do tributo? Então, nós vamos falar muito sobre isso, né? Sobre o compliance da empresa, a necessidade de ter essa conformidade e, de um outro lado, qual é a relação disso com a tributação, né? Com a responsabilidade tributária em si. Porque tem muito... Só chamar a Natália, né, Tiagão? Oi? Só chamar a Natália. Só chamar a Natália. Só chamar a Natália. Ela vai te passar aí
você vai fazer a inscrição, né? Ela vai te falar como que faz a inscrição. E aí, no dia, você vai receber o link e vai acessar a sala do Zoom com essa Legal. aula aí de compliance e responsabilidade tributária. Legal, legal. Aqui o pessoal está comentando aqui, eu vou entrar num ponto, antes de falar sobre modulação, o pessoal começou aqui, eu quero entrar nessa dúvida aqui, o Rica perguntou sobre a exclusão do ISS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, devemos ajuizar a ação quanto antes? Não, a gente vai entrar e depois a gente vai fazer outras lives sobre isso, mas a decisão do ICMS destacado mostrou por vários argumentos, já era os argumentos ali de março de 2017, mas agora eles ficaram ainda mais robustos, indicando aí que, por exemplo, o ISS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Inclusive, nesse caso, nós temos o ministro, que é o relator, o ministro Marco Aurélio, de forma favorável, já julgou, já levou já o seu entendimento. Então, isso quer demonstrar para vocês que, em relação ao ISS, a gente já viu várias jurisprudências nesse mesmo sentido, ratificando o entendimento parecidíssimo com a decisão que a gente tem do ICMS. Isso também vai afetar, acreditamos, né, as teses filhotes, a exclusão do PIS/COFINS da própria base. Nós temos aí outras inúmeras teses que nós denominamos de teses filhotes que vão ser, sim, atingidas para isso, e eu entendo que a jurisprudência é extremamente forte nesse sentido. Então, falar do ICMS destacado, ela vai ter um efeito assim sobre os demais. Então, nós vamos agora enfrentar o grande ponto da discussão aqui. Vamos falar sobre a modulação dos efeitos e a grande pergunta aqui que eu acho que eu fiz o rollout aqui. Posso fazer um parênteses aqui, porque eu gostei tudo bem, eu estou de convidado aqui, mas eu vou me atrever a te fazer uma pergunta. Por favor. Eu gostei muito da pergunta da Flá Brunner aqui, que ela mandou a seguinte pergunta. Nas ações ajuizadas antes de março de 17, é necessário ter pedido expresso de restituição ou basta ter um MS pedindo o afastamento da cobrança para poder ajuizar agora a ação de repetição de débito? Cara, eu acho que a gente vai, obviamente, entrar na questão da modulação, mas essa pergunta me chamou muita atenção. O que você acha disso? Essa é uma pergunta extremamente técnica, e aqui eu vou fazer um ponto também, que nós vamos falar daqui a pouco até do nosso grande presente na live de hoje, mas nos nossos cursos a gente é bem enfático, tanto no contencioso administrativo quanto no contencioso judicial, sobre o teu pedido, né? O teu pedido tem que ser muito, mas muito claro. E eu já vi várias discussões em relação à restituição e compensação. Então, lembrando que o mandado de segurança, ele declara o seu direito a compensar, mas você vai enfrentar vários problemas se você quiser restituir no mesmo processo. Você teria que entrar em outro. Então, aqui, eu já vi, Flávia, e aí o Thiago vai pegar a palavra, eu já vi questionamentos muito fortes em relação a isso, em relação a não estar escrito expressamente a compensação. Por isso que acho que nos nossos cursos a gente sempre indica, né? Às vezes você ser genérico é uma boa coisa. Então, se você quiser colocar um repetir em débito, se você quiser colocar uma compensação principalmente no mandado de segurança, que existe súmula nesse sentido, eu acho que você fica um pouco mais claro. E lembrando que não é o comum repetir o indébito, dependendo aí da maioria das empresas, aí logicamente tem que ver caso a caso, as empresas preferem, por causa do efeito no caixa, né, ir para uma compensação no administrativo e já ter esse efeito monetário aí, uma liquidez maior, do que ficar esperando um precatório, ter que entrar com outra ação, em questionamentos, levar e cálculos, enfim. Não sei, Thiago, você queria, porque aí acho que a gente já pode, se você quiser responder, Thiago, a gente já volta com a história da modulação já. Eu acho perfeito isso. Eu vou emendar aqui um pouquinho da modulação já, Tiagão, então. Eu acho perfeito o que você disse. A assertividade, né? Você ser assertivo, descrever um pedido corretamente, né? Com tudo aquilo que você deseja, de fato, que o judiciário lhe proveja, né? Lhe outorgue de direito, é extremamente importante. Assim, é a base de tudo, né? A gente costuma dizer que ação, eu posso chamar a ação do nome que eu quiser, né? Eu posso chamar a ação declaratória, uma ação anulatória, mas o que determina o nome da ação, na verdade, é o seu pedido. O que diz que uma ação, se ela vai anular, se ela vai desconstituir, se ela vai declarar, se ela vai condenar, é o pedido. É aquilo que você vai escrever lá embaixo, no final da peça, né? Da petição inicial. Então, não sei se seu nome é Flávia, me perdoe, mas Flá Brunner, se a sua ação, né? Estou considerando aqui, se a sua ação não tinha
o pedido expresso de restituição, de condenação ao pagamento do débito tributário, seja via restituição, seja via compensação, e você necessita agora fazer isso, eu não sei, mas eu acredito, né? Eu acredito que você vai ter problema com a modulação de efeitos. Porque uma coisa é você ter o direito a não pagar, outra coisa é você ter o direito a repetir, né? A recuperar o valor, né, Thiago? Perfeito, perfeito. Esse é um ponto aí, daqui a pouco eu vou entrar. Agora nós vamos dividir a modulação em duas partes para dar tempo. A primeira parte nós vamos falar o que foi decidido em relação à modulação dos efeitos. E o segundo ponto são, perdoe pelo pleonasmo, mas falar sobre os efeitos para quem já tinha ação antes de março de 2017, para quem ajuizou posterior a 15 de março de 2017, aqui eu já estou dando um spoiler que teve modulação, e para quem ainda não tem ação. Então, nós vamos enfrentar esse ponto hoje na live. Então, só para voltar nesse ponto e para entrar, que eu acho que é um ponto extremamente interessante, para tentar depois até responder as inúmeras perguntas que estão aí, foi determinada a modulação dos efeitos da decisão em relação à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós tínhamos aí duas grandes dúvidas em relação à modulação. Primeiro, se seria aplicável a modulação. Então, essa era uma primeira dúvida. E segundo, qual era o quórum? Qual era o número de ministros de forma obrigatória para se aplicar a modulação? Nós falávamos isso e nós falamos isso muito em aula, o Thiago fala isso, eu falo isso nas minhas aulas e felizmente fiquei muito feliz que o ministro Marco Aurélio... eu amo ele. Foi extremamente bom. O ministro Marco Aurélio, incrível no seu voto, falando sobre modulação, mas ele restou vencido. Nós tivemos 8 votos, e aí sim teve 2/3 aí da turma, determinando que houvesse a modulação dos efeitos da decisão. O que quer dizer isso de forma jurídica? Daqui a pouco nós vamos para a forma prática. Na forma jurídica da brincadeira, nós temos o seguinte: foi determinado que a exclusão é o ICMS, destacado da base de cálculo do PIS e da COFINS, e que essa decisão teria os seus efeitos, aí não é mais o efeito ex-tunc, né? O todo seria o efeito ex-nunc a partir de 15 de março de 2017. Então, a partir de 15 de março de 2017, nós temos, para quem tem ação judicial, os efeitos dessa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Resguardado o direito de quem tinha antes. Assim é dito o voto. Nós não temos ainda, e aqui eu quero fazer uma meia-culpa, eu já quero colocar um asterisco, não é porque eu sou advogado, mas eu falo para vocês que nós não vimos ainda a íntegra do voto, não foi publicado, o pessoal já está circulando aí, na verdade a gente já deu uma lidinha, mas não veio pelo Supremo ainda, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser que haja algum tipo de mudança, pode ser que o nosso entendimento, o meu e do Thiago Leitão também, se altere, mas hoje, pelos fatos, por acompanhar o julgamento, parece-me que está bem claro que, a partir de 15 de março de 2017, nós temos os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Em que pese, aí eu achar muito difícil, tecnicamente, ter aplicado a modulação, concordar com os 3 ministros que votaram contra a modulação, nós temos que ser práticos. Praticamente, houve a modulação e a gente também não vai entrar no campo de discussão do quórum, porque tivemos 8 votos a favor da modulação. Então, por qualquer meio que você entre de discussão, é um fato, não estou entrando aqui na minha opinião não é importante agora, é que nós temos a modulação. Então, 15 de março de 2017 é a grande data em relação à exclusão do ICMS na base de cálculo. E antes de dar a palavra para o Thiago, eu quero dar duas coisinhas aqui. Você que está nessa live, essa live é a live do século. E nós estamos na história, nós entramos na história. Depois de 20 anos, a gente conseguiu entender e estamos participando de um dos maiores julgamentos da história, que é esse julgamento da tese do século. Se você tem dificuldade, se você acha que isso ainda não é uma oportunidade, nós vamos entrar nisso agora. E aqui nesse grande ponto, eu quero falar com você. Você tem ideia, e eu falei isso numa live, qual é o nível de profissional que você é? Você é um profissional raso, você está nessa live, está com dificuldade de compreender, de aplicar isso no teu dia a dia. Então, a gente tem um belo de um recado para você.
nós temos mais de 100 horas na formação Master em Advocacia Tributária. São 5 módulos de contencioso administrativo, contencioso judicial, crime tributário, exclusão de ICMS na base de cálculo e as teses filhotes e as teses tributárias. Só hoje, só durante essa live, você vai chamar a Natália aqui e a Natália vai ter um voucher, um desconto para você de R$ 3.050. Então, por favor, se você quer, é só um, não tem mais do que um, é uma decisão aqui da ABMAX Educacional. Se você quer saber fazer essas oportunidades, ajuizar as suas demandas, você precisa entrar em contato com a Natália e aproveitar esse voucher de R$ 3.050. Nós temos não só 100 horas de explicações, de ensinamentos, de doutrina, de prática, como fazer as ações, mas principalmente a gente vai agora fazer o grande alinhamento aí, Thiago. Falta 20 minutos para dar um tempo também para o pessoal fazer perguntas. Acho que ficou bem claro que nós temos modulação nesse caso, 15 de março. E o grande ponto, né, por isso que a gente gosta muito de fazer essas lives, né, que a gente sai um pouquinho dos livros, um pouquinho dos julgamentos e vamos na prática. O que nós vamos falar para os nossos clientes? Eu tenho reunião amanhã, o Thiago tem reunião amanhã. O que nós vamos falar para os nossos clientes? E principalmente nós temos reuniões com você, agora. Nós vamos trazer a resposta. Então, Thiago, antes de trazer a resposta para quem tinha ação antes de 15 de março, para quem tinha ação, entrou, ajuizou depois, e para quem ainda não tem ação, Thiago, você tem alguma ponderação? Se não tiver, a gente já entra nesse tema aí, que vai gastar um tempinho aí bom. Eu tenho essa opinião igual a sua, né, em relação à data. Para mim ficou muito claro na declaração de voto do ministro Luiz Fux, né, no presidente, no final do julgamento. Ele, inclusive, eu queria tanto, assim, eu torci tanto para dar certo o que eu tinha apostado, mas não deu certo. O que você apostou, Thiago? Eu apostei que não ia modular, cara. Eu apostei que se fosse para modular, era para modular nos embargos. Mas, tudo bem, né? Faz parte. Eu pensei bom, enfim, não vou entrar no detalhe aqui, mas eu estava um pouquinho mais arrojado aí. Ainda que eu soubesse que havia uma grande probabilidade de se ter a modulação. A Bruna. A Bruna foi quem ganhou a foto lá no escritório. Vou ter que pagar uma escorreruela para ela, cara. Vou falar para você, viu, cara? Mas tudo bem, ela vai abrir o vinho lá no escritório e aí a gente toma lá. Então é o seguinte, a modulação existe, né? A data é março de 17, dia 15 de março de 2017. E aí ficou ressalvado as ações em curso para que pudesse ser para que as empresas pudessem retroagir, né, voltar ali os últimos 5 anos da distribuição da ação, de quando a ação foi distribuída. Alguém falou aqui na live que tem uma ação de 98, se eu não me engano. Alguém falou aqui, ou se essa pessoa tiver aí, aparece, por favor. Eu vi. Eu sou louco. Eu tenho ação no escritório há bastante tempo. Tem ação de 2008, então... Eu tive de 2001, Thiago. Então, tem ações que... Tive de 2001, retroagiu 10 anos. Né? E aí tem ações que precisam... E essa ressalva foi muito importante para a segurança jurídica. Eu acho que o STF foi... Se era para modular, né, que modulasse da maneira como foi. Porque aí você, pelo menos, tinha um impacto em relação à segurança jurídica. Eu não estou falando nem na parte econômica, cofre público, porque, para mim, isso não é um argumento palpável para fins de declaração de inconstitucionalidade, principalmente em matéria tributária. Não que eu estou nem aí para os cofres públicos, não é isso aqui. É muito frágil, né? Me parece ser um argumento muito frágil falar de economia e tudo mais. Então, eu acho que foi uma decisão, uma modulação muito interessante, muito cirúrgica nesse ponto. Eu gostei muito das ponderações que foram feitas pela ministra Carmen Lúcia. Gostei bastante, achei que ela ela conseguiu demonstrar o porquê da modulação em relação à segurança jurídica, o entendimento dela de mudança jurisprudencial. Eu achei que foi... posso não concordar, mas eu achei que foi robusto, né? Foi relevante. Eu concordo com você, Thiago. Agora a gente vai fazer uma leitura aí. E aí, pessoal, vamos acompanhar. Se vocês tiverem dúvida, coloque. Agora a gente vai no grande ponto da live. Esse é o grande ponto da live. A gente vai dividir aí quem tinha ação antes de 15 de março de 2017, quem teve ação
quem ajuizou posterior a essa data e quem hoje não tem ação de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Agora, antes de entrar nesse ponto, que é muito importante, lembrando que é só chamar a Natália aqui embaixo, o número dela está aqui, para o grande voucher de R$ 3.050. É um desconto de R$ 3.050 para você fazer o que a gente vai falar para você. A oportunidade existe, a gente vai falar dela agora. Então, vamos lá. Antes de 15 de março de 2017. Thiago, esse é o meu posicionamento. Pode ser que eu mude, mas é difícil. Eu não sou tão ministro, não. Até que eu mantenho a linha. A professora Ana Bismara pediu para eu usar o nome dela aqui. Estou com procuração, na verdade, subestabelecimento. E é o que ela me falou? Thiago, pode falar no meu nome, porque a gente teve uma grande discussão técnica hoje. Então, eu, Thiago Glix, minha professora Ana Bismara, vamos ter esse posicionamento que me parece que são dos outros tributaristas que a gente conversou aí e está vendo aí os posicionamentos. Logicamente, nós vamos ouvir também o grande professor Tiago Leitão sobre o tema. Então, o que a gente tem? Antes de 15 de março de 2017, resguardados os direitos. É isso que está indicado pela ministra Carmen Lúcia. Então, para quem ajuizou antes de 15 de março de 2017 a tese da exclusão do ICMS na base de cálculo, ganhou o destacado e ganhou o passado. Ok? Então, quem ajuizou antes de 15 de março de 2017 ganhou tudo. Tiagão, posso fazer só um apontamento, só para talvez ficar mais fácil? Quem ajuizou antes de 17 levou 16, 15, 14, 13, 12, 11 e assim por diante, né? O passado. Dependendo da data que você distribuiu sua ação. Perfeito, né? Perfeito. Levou isso. Perfeito. Então, o Thiago acabou de resumir o que eu falei e, por favor, Thiago, faça suas interações. Então, muito importante. Então, antes de 15 de março de 2017, a empresa ganhou tudo. E aí a gente vê várias empresas aí que tiveram isso. Aí, a grande pergunta é, bom, então agora a gente tem duas grandes perguntas. Quem ajuizou a partir do dia 16 de março de 2017? Ajuizou no meio de 2017, 2018, 2019, ontem. Quem ajuizou ontem? A gente tem uns clientes aí que semana passada, semana retrasada, tinha petição aí saindo inicial. Ajuizei uma na quarta-feira passada. Olha lá. Pessoal cuspindo, vai estar muita ação. E aí? O que aconteceu? Então, como o Supremo Tribunal indica que até 15 de março de 2017 seria resguardado o passado, aí vem a grande pergunta aqui, eu já vou devolver para o Thiago e depois eu fecho aqui com a minha posição. Não, eu quero escutar a sua opinião. Não, de maneira alguma, você é o meu convidado aqui, eu vou chamá-lo aqui ao feito. A partir, as empresas que entraram, por exemplo, Thiago, esse teu caso aí, que você entrou a partir de 2021, ele tem passado ou não tem passado? Bom, vamos lá. Eu vou responder primeiro a pergunta da Flávia aqui. A Flávia, todo o passado ou apenas 5 anos? É preciso respeitar, obviamente, a prescrição. 5 anos, lógico. Você tem a prescrição de 5 anos, precisa respeitar. Se você ajuizou antes de 17, antes de 15 de 3 de 2017, você vai respeitar 5 anos dessa data. Se você ajuizou isso em 2001, que é o caso do Thiago, né, aí que ele mencionou, você vai voltar 5 anos. Se você não aproveitou 2002, 2003, 2004, enfim, você não excluiu o ICMS porque você não tinha liminar ou qualquer outra coisa que o valha, eu acredito que você vai ter aí sim o efeito de restituição também, né? Dependendo do que você pediu no processo, né? Precisa do processo para saber. Os 5 anos é muito importante. Só lembrando aqui o caso de 2001, que eu citei, na verdade voltou 10 anos, porque era anterior à Lei Complementar 118. Tem essa também. E ainda tinha esse ponto. Mas, Thiagão, o pessoal já respondeu aqui. O pessoal, eu vou falar, quem está no tributário de TOA, quem está no Erga Omnes, é impressionante. Os efeitos da decisão, e aí, Thiago, olha a lógica que eu vou devolver aqui para você ver se você concorda. A lógica nossa é que, se você entrou com 2021, você tem o direito ao passado até 15 de março de 2017. Você concorda ou você discorda? Eu concordo. Então, quer dizer o quê? Então, que quem entrou em 2018 vai ganhar até 15 de março de 2017. Agora, quem entrou em 2021 ganhou quase 5. E aí você vai falar assim, Thiago, por que o professor Tiago Glix mantém esse entendimento? Por que a professora Ana Bismara? A professora Ana Bismara, que a gente estava discutindo, ela veio com essa interpretação, que para mim a gente estava ainda construindo, e aí fez muito sentido com esse argumento que eu vou falar agora. Se por um acaso não fosse
a partir do dia 15 de março de 2017. Então, se não tivesse esse corte em 15 de março de 2017, a modulação seria agora nos embargos de declaração. Então, não teria a partir de agora. A partir de agora, que esse era um grande pedido, inclusive, da Fazenda. A Fazenda Nacional, quando ela entrou... Pedido, né? Oralmente, no julgamento em março de 2017, ela só falou em aplicabilidade, né, da modulação. Sim. E aí depois ela vem com o pedido que fosse do julgamento dos embargos de declaração. Então, como nós temos aí, de novo, no direito, não existem palavras ao vento. É muito bonito isso, mas é uma verdade. Então, se eventualmente a decisão fosse que nós perderíamos 2019, 2020, 2021, para quem entrou nesse período, em teoria, a decisão hoje deveria ser, e aí seria o posicionamento da ministra Carmen Lúcia, que foi acompanhada por 8 dos ministros, seria o seguinte: então, os efeitos ex nunc seriam a partir de hoje, 13 de maio de 2021. Mas não foi o que foi determinado. O que foi determinado foi 15 de março de 2017. Então, na minha interpretação da professora Ana Bismara, e acredito que os demais, é que se você entrou com a ação, calma que a gente já vai responder de quem ainda não entrou, mas se você entrou com a ação a partir de 2019, por exemplo, você ganha a partir de 15 de março até 2019. Você só não vai poder retroagir se você não tinha ação antes de 15 de março de 2017. Esse é o grande ponto. Tiago, você tem alguma ponderação nesse sentido? Não, eu tenho a mesma interpretação que vocês. A partir desse recorte, né, aqueles que ajuizaram depois, a depender do ano que ajuizou, vai voltar 2, vai voltar 1, vai voltar meses. E é claro que esse corte, ele, na minha visão, ele só vai... não prejudicar, mas ele só vai impedir que haja restituição para as empresas que ajuizaram logo na sequência do julgamento, né? Então, ajuizaram no dia 16, por exemplo, e tiveram uma tutela, uma liminar, já aproveitaram o efeito de não pagar, provavelmente, né? Já se aproveitaram do direito de não pagar. Então, isso, na verdade, vai ficar sem restituição esses casos. Agora, quem tem um certo tempo, desde a data ali do julgamento, de 15/3, né? Você, obviamente, eu concordo muito com vocês, eu tenho esse entendimento hoje, salvo se vier alguma coisa, mas me parece que é essa a interpretação, né? Salvo se tiver algo muito diferente ali nas decisões, mas não me parece que seja o caso. E eu concordo, eu acho que ainda há oportunidade, né? Ainda há oportunidade. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Agora o Thiago já falou de uma tal de oportunidade, né? E aqui eu quero só fazer eu acabei de receber aqui, pulou na minha tela aqui, e aqui vou pedir aqui para o Max. Max é o sócio da BMax Educacional. Max, dá mais um voucher aí para alguém aí de R$3.050. Eu vou, e nem que eu tenha que bancar esse voucher aí, eu sei que já teve um que fechou, mais um voucher aí para você conseguir, porque agora a gente vem num grande ponto. E quem não ajuizou? Só para fechar, e aí deixar conciso, e a Lelê mandou aqui uma resposta, um resumo, é isso mesmo. Você falou, então, antes de 15 de março de 2017, quem tinha ação antes de 15 de março de 2017, tem o passado dos últimos 5 anos a partir do ingresso da ação. A partir de 15 de março de 2017, quem ajuizou, esse é o período que vai fazer o corte no seu direito à repetição do indébito. Então, se você entrou, por exemplo, dia 15 de março de 2018, um ano depois, você só vai ter um ano, nesse exemplo, um ano de repetição de indébito. Então, você vai ter só o direito desse um ano e, logicamente, o período da atuação. Óbvio. Então, esse é um grande ponto. Aí, agora, a pergunta que não quer calar. Bom, definiu para quem tinha ação antes de 15 de março de 2017, definiu para quem ajuizou depois, legal, super importante. E agora? Hoje, eu tenho um cliente que me mandou um WhatsApp, isso aconteceu, é verídico, e falou o seguinte: Thiago, tô sabendo aí, saiu no Valor Econômico, bateu no celular dele, o pessoal disse que vai sair na UOL, vai sair na Globo.com, tudo isso. Eu acho que o Bonner vai falar, se já não falou no Jornal Nacional, e aí eu me pergunto, meu cliente me liga amanhã e fala: Thiago, vou entrar com a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque eu já sei que é do destacado. Eu vou ter o passado? Ó o suspense. Eu vou ter o passado? Então, na minha interpretação e da professora Ana Bismara, e o Thiago Leitão também vai trazer, ou seja, grandes profissionais que atuam aí na área, a nossa opinião é que sim, a partir de 15 de março de 2017, você tem o direito ao teu crédito. Por quê?
Primeiro porque a ministra foi muito clara que haveria o efeito ex-nunc resguardado quem tinha antes. Então, a partir de 15 de março de 2017, se tem o direito estampado da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, lembrando que é o ICMS destacado, não dá bola para a Receita Federal. Eles estão nervosinhos. 15 de março de 2017, e aí, se eu entrar amanhã, então quer dizer que eu vou voltar 2021, esse pedacinho, 2020, 2019, 2018 e até 15 de março de 2017? Sim, essa é a nossa interpretação. Porque se, inclusive, fosse outra interpretação, como eu tinha dito, a modulação deveria ter sido aplicada de hoje, 13 de maio de 2021, ou a publicação da ata, né? Até porque seria até mais claro. Essa é a nossa posição. Então, para você que não tem ainda esse questionamento, esse questionamento judicial, e um cliente vem para você, seja pela exclusão do ICMS, falando aí, quero entrar com oportunidade, na nossa visão, você tem sim todo o respaldo jurídico para entrar com ela. E lembrando que nós tivemos aí uma grande decisão de mérito que vai influenciar em todas as teses filhotes. Acabei falando muito, falei para vocês que eu ia responder, falta 5 minutos da nossa live, mas eu vou dar a palavra para o Thiago aqui, porque o Thiago Leitão não aguenta mais que o Thiago Glixman fale. Thiago Leitão, por favor. Não, eu acho perfeito, eu acho que você foi cirúrgico aí. É isso mesmo. Eu tenho a mesma interpretação de vocês. Eu acredito que isso continua, sim, sendo uma oportunidade tributária, né? Uma oportunidade de venda. Eu digo isso sempre aqui nas lives, né? Nas aulas. Ô, Thiago, posso cortar? Posso te cortar? Claro. Responde a pergunta da Silvia para mim. Qual que é a pergunta da Silvia? Posso pedir administrativamente em vez de judicial? Se você tá... Nossa! Sabia que se era para vir pergunta, se era para eu responder, era porque era pergunta cabeluda. Cadê a pergunta? Agora, mas posso pedir... Eu posso pedir administrativamente em vez do judicial a partir do momento que a PGFN... A PGFN nem se manifestou e vai demorar muito, porque vai ter ainda que sair o voto, eles vão olhar. Mas a pergunta aqui, o contribuinte que quer uma empresa que não tenha discussão, Thiago Leitão, hoje, amanhã chega para você e fala, Thiago, quero fazer, mas eu quero fazer sem ação judicial. Eu pelo conservadorismo, né, pela segurança, eu ajuizaria ação. Para que eu pudesse, na minha visão, né, aqui, Thiago, eu sou muito conservador, apesar de às vezes eu ter uns insights arrojados, assim, mas eu penso muito com o bolso, ao invés de pensar só com o jurídico. E assim, eu só faria administrativo depois que eu tivesse um posicionamento, uma nota SEI, uma nota da PGFN, algum parecer apontando isso. Isso foi o que aconteceu em alguns julgados de inconstitucionalidade, né? A PGFN vem, se manifesta, a Receita Federal também faz um manifesto por meio de um parecer normativo, por vezes, né? Você tem o parecer normativo de insumo, de PIS e COFINS. Então, eu administrativamente só faria se eu tivesse esses tipos de respaldo, né? Enquanto isso não acontecer, eu vejo, não com maus olhos, mas eu vejo um pouquinho de risco aí. Eu acredito que tem, assim, que entrar com uma ação judicial, porque ainda mais agora, né, Thiago? A probabilidade dessa ação demorar para ser julgada, de você... Nula. Baixa, né? Perfeito. Antes de julgar, você tinha liminar em 2, 3 dias. Com a ação julgada, talvez você tenha sentença em 2 semanas, em 1 semana. Então, eu não vejo isso, eu não vejo essa necessidade de administrativo exclusivamente. É possível? É possível, né? É possível, você pode fazer, se você achar que você, né, se você for arrojadão aí, quiser arriscar, você pode tentar, mas aí eu tenho dúvidas em relação à parte fiscal, né? Como que ficaria isso? Operacional fiscal, né? Eu não sei se isso ficaria muito fácil, teria que retificar toda a FD e DCTR para gerar o crédito. Perfeito, Thiago, perfeito. Eu não gosto, vou trazer minha opinião aqui, eu não gosto, porque retifica obrigações. Isso. Retifica, abre período, então retificou a obrigação, abre período. Segundo, você vai ter que explicar para o teu cliente por que ele recebeu um auto de infração, porque a solução de COSIT e a Receita Federal está na tua porta. Por mais que você vá ganhar esse auto, não estou falando que você vai perder, só que você vai ter que explicar um auto, às vezes, homérico. E aqui vem um terceiro ponto, que é sempre o asterisco aqui. Quem diz que a Receita vai bater na tua porta e vai achar só a exclusão do CMS ou a diminuição do cálculo no PIS e na COFINS? Será que a tua apuração de PIS e COFINS está tão perfeita assim?
vamos para ação judicial, faz o arroz com feijão, né, Tiagão? Concordo. Vamos para o simples, né? Exato, eu concordo. Esse risco de abertura de período, para mim, só de falar isso já me arrepia, já não dá para mim, porque eu posso trazer um risco de uma coisa que nem existia mais, né? Ou, sei lá, eu posso ter problema, composição de saldo negativo, sei lá. Para mim, não dá para fazer isso. É muito arriscado, você traz um risco interno muito grande para a empresa. É mais fácil para o judicial, vai no judicial que logo, tenho certeza que agora a ação vai correr mais rapidinho. Só respondendo aqui, o Ribeiro falou aqui, Ribeiro Berivaldo, ele fala de pedido que foi feito administrativamente antes de março de 2017. A ministra Carmen Lúcia, ela fala que está ressalvada os pedidos judiciais e administrativos antes desse período. Nós não vimos o julgado. E aqui, Tiago, eu vou colocar aqui, eu vou só pedir aqui, o pessoal da produção aqui da Bemax me deixou um recado, se o pessoal depois puder explicar o que está escrito, que está difícil. E se a live cair aqui, a gente entra novamente porque a live está bombando. Então, vou fazer um resumo de tudo isso que nós falamos hoje. É a primeira live sobre o tema após o julgamento que encerrou hoje às 6h30. Agradeço imensamente ao professor Tiago Leitão, que se dispôs aí a enfrentar esses leões, que são os nossos alunos, que a gente não lida aqui com pessoas que não sabem, muito pelo contrário, são pessoas que a cada dia aprendem muito mais. Extremamente técnicas. Perguntas extremamente técnicas. E aqui eu quero só já dar o meu spoiler da grande conclusão, fechando com o meu primeiro comentário ali, né? Meu primeiro comentário, a decisão foi boa, a decisão foi ótima. A gente tem amanhã uma oportunidade para trabalhar. Para você que está entrando na área, continua sendo um grande ponto de entrada aí a exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Por isso que os nossos módulos, e a gente tem um módulo com 20 aulas, explicando várias perguntas aqui, como eu habilito, como que eu ajuizo a ação, como escrever nessa ação. Lembrando que a Rosa está aqui, para quem nunca viu o depoimento da Rosa, está no site da Bemax Educacional. Na primeira aula, ela fechou o primeiro cliente, trouxe 30 mil de dinheiro para ela. Eu acho que aí é o grande ponto aqui, é o nosso legado aqui enquanto professores, levar vocês para um outro patamar. Se você quer chegar nesse novo patamar, é só subir os degraus aí comigo, com o professor Tiago Leitão e os demais professores aqui da Bemax Educacional. Então, fazendo um resuminho hoje, para quem não acompanhou, lembrando que o ministro Fux fez um resuminho dele no finalzinho, a gente vai tentar fazer aí, guardadas as proporções, o nosso resuminho. Então, antes de 15 de março de 2017, resguardados os direitos para quem tinha as ações judiciais. Então, quem tinha antes de 15 de março entrado com a ação judicial, tem o passado, os últimos 5 anos, a partir do ajuizamento, e aí, logicamente, presente e futuro normal, com base na decisão aí transitada, lembrando que é sempre o ICMS destacado. Segundo tipo de contribuinte, o contribuinte que entrou a partir de março de 2017. Esses contribuintes vão ter a devolução, a repetição do indébito, direito à compensação ou do precatório, se a partir do ajuizamento, voltando até 15 de março de 2017. Os contribuintes que ainda não ingressaram com a ação, se você tem algum cliente em relação a isso, você vai ter sim, na nossa visão, logicamente a nossa visão hoje, com o que a gente tem na mão, de falar que você vai conseguir voltar ao passado até 15 de março de 2017. Então, se você ajuizar, por exemplo, impetrou um mandado de segurança, você vai voltar até 15 de março de 2017. Nós não temos ainda nenhum tipo de previsão de nota da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, falando que não vai mais recorrer desses assuntos, etc. e tal. Então, possivelmente, isso deve vir no futuro. Agora, lembrando que se você ficar esperando isso, você está perdendo o passado em relação ao seu cliente, você está perdendo, inclusive, o presente, né? Que você já poderia estar aplicando aí uma decisão judicial. Então, esses são os nossos recados de hoje. Eu queria só deixar o último recadinho aqui, de novo. Dia 26 de maio agora, perdão, uma live falando sobre transferência, o ICMS incide ou não incide, o que eu faço com o meu crédito. Então, eu vou estar aí com a professora Ana Bismara, nós vamos falar sobre isso tudo. É uma aula no Zoom, uma aula ao vivo no Zoom, sem custo. Você só precisa fazer a sua inscrição com a Natália, o número da Natália está aqui abaixo. Se você ainda não me acompanha no Instagram, me acompanha lá, que a gente vai agora fervilhar de informações em relação à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Quero agradecer a todos que participaram dessa live, que deram um voto de confiança para nos ouvir. E aí, felizmente, a gente tem boas notícias, boas oportunidades. E, de novo, hoje, até as 2 horas, era um desafio a tese do século. E hoje ela é uma baita de uma oportunidade. Então, transforme os desafios em oportunidade. Que tipo de profissional que você é? Eu sou da oportunidade, eu levo oportunidades para os meus clientes. Você também pode levar, como a gente tem milhões de alunos aí que conseguem e já levam isso. Então, é só você querer. Estude, fique junto com a gente e a gente vai chegar lá. Tiagão, quero agradecer, vou deixar as últimas palavras aqui para você. Meu amigo, muito obrigado aí por um dia extremamente cansativo, mas você está aqui levando um pouquinho de conhecimento aí para os nossos alunos. Muito obrigado. E se você, por favor, diga suas últimas palavras, por gentileza. Tiagão, eu queria agradecer o convite novamente, o seu convite, o convite da Bemax para participar dessa live. Tem uma pessoa que deixou uma pergunta aqui, a Paula. Paula, se você puder mandar essa pergunta, eu posso te responder lá no direct. Ela falou sobre o trânsito em julgado, não vai dar tempo, a live vai derrubar, então a gente pode se falar pelo direct. Se você quiser me mandar uma mensagem lá, eu te respondo. Queria agradecer a presença de todos. Foi um dia histórico, né, da advocacia, da parte tributária, quem trabalha na área tributária, foi um dia histórico. Não sei se teremos outra tese do século, não sei se eu vou estar vivo para ver isso de novo, mas é muito interessante, foi um julgamento muito importante e eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês aqui essas informações. Agradecer muito, Tiagão, pela parceria, pelo convite, deixar um grande abraço para todos aqui. E participem, mandem mensagem para a Natália aí para participar das aulas do Zoom no dia 24 e no dia 26, que eu tenho certeza que vocês vão aprender alguma coisa a mais sobre parte tributária, compliance, responsabilidade, ICMS na parte de transferência, qual é o impacto disso numa empresa, né? Então, só agradecer mesmo e deixar um forte abraço aqui. Perfeito, Tiagão. Muito obrigado novamente pela sua participação. O pessoal conversou aí sobre CMS, ST, as teses filhotes, né? A gente fala aí sobre o lucro presumido, a gente fala aí sobre também o ISS na base, o próprio PIS e a COFINS. Tudo isso tem nas nossas aulas, a gente já fez lives, a gente vai fazer mais lives agora porque o tema ficou ainda maior. Se você é advogado, se você é contador, se você trabalha em empresa, não importa. Tem oportunidades para vocês. O nosso Master em Advocacia, em Prática Tributária, vai te ajudar a chegar num novo patamar. Então, se você quer chegar num novo patamar, de novo, é só falar conosco. Meu direct, meu Instagram é o Pedro. Fala com a Natália, do Thiago Leitão. Thiago, acho que já está até anotadinho aí, né? Mas se você quiser repetir também. Pessoal, agradeço muito. Thiago, só qual que é o teu Instagram rapidinho? O meu aparece aqui, acho que o pessoal consegue clicar aqui, é @prof.thiagoleitão. Perfeito, perfeito. Maravilha. Quero agradecer novamente em nome do Tributário de Toga. A nossa live foi estendida aí. Eu agradeço a participação de todos. A gente vai se falando aí nesse monte de live, nesse monte de conversa, direct, WhatsApp. Amanhã a gente vai estar já no WhatsApp, já soltando as informações, os reflexos sobre isso, os entendimentos dos maiores escritórios. E a gente conversou hoje com os maiores escritórios. Está batendo entendimento, graças a Deus. Então, ficamos felizes com isso. Obrigado pela participação de todos. Uma ótima noite e nunca esqueça. Todo desafio é uma oportunidade. Um grande abraço, meu professor Thiago Lixman. Obrigado, professor Thiago Leitão. Valeu, Tiagão. Um abraço. Boa noite. Bom descanso, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.